capital é dividida entre samurais e as espadachins, cada um seguindo o seu próprio caminho e a sua história, mas isso muda através de cada era. Hoje em dia, parece que isso vai acabar. Mais caos, mais guerras e mais acontecimentos vão acontecer daqui para frente. Tudo isso em busca de poder. E no final de toda essa guerra, só uma pessoa vai poder sentar no trono e dominar o mundo. Bem-vindo ao segundo filme da Garota da Morte, a história original do Hard, Kuromi Uchiha. Capital Kokoyashi, há 10 anos atrás. Um lugar que é onde as espadachins não poderiam viver em conjunto com os samurais. Mas tinha um samurai que queria acabar com toda essa guerra. O nome dele era Kageyama, conhecido como Rei do Sol. Só que as coisas que ele estava fazendo eram literalmente do mal. Ele não sabia, mas ele se casou com uma espadachim e com ela teve vários filhos. Só que um era muito diferente. Todos os filhos do Kageyama tinham que se tornar literalmente samurais. Nenhum tinha que se tornar espadachim. Isso era um crime para sua família. Só que Kevi tinha o sonho de se tornar um espadachim. Todos seus irmãos se tornaram grandes samurais e alguns acabaram morrendo na guerra. Só que Kevi não levava isso a sério e queria se tornar espadachim e apanhava muito de seu pai. A mãe de Kevi tentava esconder cartas e coisas que ela guardava, porque na época ela era uma grande espadachim. Ela tentava ajudar o seu filho escondido, mas era muito perigoso. O seu marido não poderia descobrir a verdadeira identidade dela. Na sua família não pode ter traidores. Quando ele descobre isso, ele acaba com a sua esposa, sem ninguém saber. E para os seus filhos, ele diz que ela morreu de alguma doença. O tempo vai se passando e aquela mentira vai ficando cada vez mais escondida no baú. Kevi queria muito saber da verdade. Por que a sua mãe morreu assim do nada? Ele não acredita no que o seu pai falou, que ela morreu por uma doença. Sua mãe era muito saudável na época e a única que acreditava no sonho do Kevi. Quando se passa mais alguns anos, Kevi já está adulto e agora pode realizar o seu sonho sem ninguém impedir ele. Só que seus amigos dizem que Kevi tem que se tornar um samurai, porque isso está no sangue da família dele. Kevi questiona seus amigos de infância e diz que não vai se tornar um samurai só porque isso é da família dele. Ele vai se tornar um espadachim, onde os amigos do Kevi não concordam e não apoiam seu amigo de infância. Kevi decide sair dali e ir até a capital para encontrar a Garota da Morte. Ela que cuida da situação de lá. Ela que é a chefe de polícia das espadachins de lá. Quando ele chega até o local, percebe que a capital está quase toda destruída e vários espadachins morreram. Kevi não acredita no que estava acontecendo na sua frente, mas ele acaba levando a culpa. Kuromi aparece no local e acaba deitando o garoto no chão sem dificuldade nenhuma. Sua espada estava perto da garganta de Kevi. O garoto tenta se explicar com muitas dificuldades no chão, dizendo que ele não tem nenhuma culpa. Uma das espadachins levanta e diz que isso é verdade. Quem matou aquelas pessoas foi o rei Kageyama. Kageyama matou várias alunas da Kuromi. É lógico que ela não vai deixar isso barato. Já Kevi no chão chora por saber que seu pai é assim, mas porém ele conheceu a Garota da Morte e diz que quer muito treinar com ela, porque seu sonho é se tornar um espadachim. Isso é estranho. A Kuromi diz: você tem que se tornar um samurai, você é homem. É difícil ver homens se tornando espadachins aqui, por causa desse preconceito que tem na capital. Kevi diz que esse é o sonho dele desde criança e ninguém vai tirar isso dele, ninguém mesmo. Ele vai se tornar um espadachim e dar orgulho à sua mãe. Porém, Kuromi pergunta de qual família ele pertence. Quando Kevi explica a situação e diz que o pai dele é o Kageyama, ele fala para Kuromi perdoar o pai dele, mesmo ele fazendo todos esses crimes. Kuromi diz que não, ela é a chefe da polícia da capital. Ela vai atrás
do pai do Kevin. E se ele ficar na frente, ele terá o mesmo destino. Bom, ele fica pensando na situação e Kevin diz que o pai dele merece pagar por essas punições. Quando eles vão atrás do pai do Kevin, tem aquela batalha igual na história original. Kevin acaba morrendo, se sacrificando para seu pai ser selado na espada de Kuromi. Só que Kevin acaba perdendo seu sonho e hoje em dia ele é apenas uma alma vagando na espada de Kuromi. É lógico, Kuromi seria levada pelos samurais para pagar esse crime, só que lá dentro ela seria salva. Ela poderia invocar o Kevin por causa da sua espada. Kevin aparece como uma alma, tentando alertar seus amigos e também seu irmão, dizendo que o pai dele foi o culpado de tudo isso, mas ninguém acredita mais no Kevin. Bom, já que ninguém acredita que a Kuromi é boa, ela vai demonstrar isso em batalha. Já que os samurais levaram ela por causa do crime, chegando lá, ela acaba encontrando outro criminoso que acabou saindo da prisão dos samurais. E lógico, ela dá uma forcinha para tentar capturar esse vilão de novo. O nome dele era Spirit. Ele invoca seus demônios, que são espíritos celestiais, que lutam contra Kuromi. Só que a espada dela, que sela tudo que toca, ela consegue selar os demônios dentro da sua espada. E assim ela chama esses demônios de fantoche. Spirit diz que a Kuromi não pode fazer isso. O que ele está tentando fazer é ajudar as espadachins, já que a sua mãe, que se casou com um samurai, ela foi morta graças a esses samurais, que acabaram levando a vida dela por causa que ela era apenas uma espadachim. Kuromi diz que é difícil as duas famílias viverem juntos na capital. Spirit discorda, dizendo que as únicas que merecem respeito são as espadachins. Ele vai fazer tudo isso e todos os samurais pagarem com seu golpe, Pântano da Morte. De repente, todo mundo que estava em volta é puxado para baixo da terra. Lá embaixo, todo mundo começa a passar por um desespero. Todos começam a ser queimados vivos e literalmente passarem por pesadelos em suas mentes. Ninguém consegue ver nada o que estava acontecendo. Um pântano puxou todos para baixo da terra. Nem a Kuromi consegue ativar o seu Sharingan para tentar sair dali. Só que de repente todos eles estão numa água. É um mar cheio de criaturas, principalmente cobras gigantes, tentando deixar cada um deles com medo. Mas além das cobras, tem criaturas sobrenaturais. São criaturas chamadas de yokais. Elas aparecem para atormentar a vida das pessoas. Só que Kuromi estava sendo queimada e vendo tudo isso passar na sua mente. Será que é uma ilusão ou não? A garota estava se divertindo enquanto seu corpo estava sendo queimado. Quem literalmente estava com medo nessa situação era Spirit, que pergunta para a garota da morte se ela não tem medo de nada. Ela diz que não tem medo nem da própria morte. Já Kevin, que era só um espírito que não sente fome, nem cheiro, nem nada, ele também caiu, porque é uma alma. Já outras pessoas que são samurais estavam desesperadas, querendo sair dali o quanto antes. Só que Kuromi volta a dizer que aquilo era maravilhoso e era para o pessoal curtir o momento. Ninguém entendia nada sobre aquele lado obscuro de Kuromi. E ela começa a sugar a alma de cada um dos samurais que estão ali. E sem falar das criaturas que tentariam atacar Kuromi. Bom, com a sua espada, ela acaba selando qualquer um que vem para cima dela. As cobras, os samurais, qualquer um que possui uma alma, a Kuromi consegue puxar dentro da sua espada. Aquele pântano automaticamente seria quebrado com o poder da Kuromi. O pântano é quebrado quando você demonstra não ter medo da situação que está ocorrendo em sua mente, como se fosse um genjutsu. Spirit já estava esgotado. O pântano da morte suga muito a sua energia. E por isso que o Kevin aproveita e luta contra ele, já que o mesmo estava quase morrendo. Kevin luta contra Spirit e seus espíritos,
Só que cada um deles é derrotado em batalha. Spirit não tem mais nenhuma salvação. Ele já não tem mais nenhuma habilidade, sua espada estava quebrada depois que Kevin acabou quebrando lutando contra ele. Os samurais estão cercando Spirit para pôr ele de volta na prisão, só que o mesmo não quer. Ele mata os samurais, provando que ainda tem muita energia, mas por causa do pântano da morte que ele tinha invocado, e ele não conseguiu controlar porque é uma maldição, o pântano puxa ele para baixo, provando que ele seria morto pelo seu próprio ataque. O pântano não pode ser invocado a qualquer hora. Se você não souber dominar ele, você será morto pelo seu próprio golpe. Depois de todos esses acontecimentos, o irmão do Kevin, Kawan, prevê que Kevin e Kuromi podem ser os novos salvadores da Terra, os novos que poderão sentar no trono e dominarem o mundo. Será que são eles? Ou tem alguém que pode ser capaz de acabar com toda essa guerra e ajuntar essas duas famílias em uma só? Todas as habilidades que o Spirit mostrou nessa história é passado para Kuromi, já que ela conseguiu absorver tudo com a sua espada. Mas antes disso tudo acabar, ela dá checkmate e diz a sua famosa frase: "Olá, eu sou a princesa do Sharingan, mas na capital real eu sou conhecida como a Garota da Morte. Guarda na memória antes de morrer." É isso que a garota diz pro Spirit, selando ele na sua espada. A cada dia que se passa, Kevin vai se apaixonando pela Kuromi, já que ela vai ser a nova mestre dele. Só que a Kuromi diz que não tem como eles se casarem, já que Kevin morreu e agora eles não podem nem ter mais filhos. Mas a Kuromi não é aberta para relacionamento. O que ela tem que focar agora é trazer as pessoas de volta, já que ela selou o sol do sistema solar em sua espada. Kawan tem um jeito de trazer todo mundo de volta que morreu injustamente nessa guerra: o trono. Eles têm que ir até lá, sentar no trono e provarem que são dignos para realizar o desejo que está em seu coração. Kevin diz como é que funciona esse trono, porque ele não sabe desse boato. Kuromi diz que literalmente é uma antiga lenda que espadachins e samurais contavam para seus filhos, que uma estrela cadente, que é o trono, pode realizar qualquer desejo. Kevin, para quebrar o clima, diz que ele pode se casar com a Kuromi se ele pedir esse desejo. Ela diz que sim, mas isso não vai se tornar realidade. But if you wanna change everything, everything